Hoje vamos falar sobre liberdade e igualdade na sociedade. É um tema simples, né? Já deu margem a algumas revoluções, brigas e o diabo a quatro. Só que eu gostaria que nós pudéssemos pensar nisso. Mas eu trouxe essa imagem aí de forma proposital. A sugestão que eu dou, veja o tema das aulas, e em vez de ser um colecionador de figurinha, ou colecionador de livro, que vai arrumando na estante, vale a pena se perguntar o que disto eu posso colocar na minha experiência de vida. Porque, senão, fica algo muito efêmero, etéreo. Estamos aqui porque possamos até não ser espíritas, mas acreditamos na existência do espírito. Ou então estamos muito balançados quanto a isso. Então, se eu acredito na existência do espírito, eu sei que eu não sou apenas um corpo, há uma essência em mim, há uma essência que me possibilita estar, certo, vivo nesse corpo, porque sem ela não tem vida no corpo. Então, com isso, eu estou sugerindo que, em vez de nós dizermos que nós temos um espírito, como se ele fosse nós, possamos entender que nós somos espíritos vivendo uma experiência em um corpo físico. Então, eu, espírito, sei que Fernando é meu experimento nessa encarnação. É através de Fernando que eu vou integrar novas habilidades. É através de Fernando que eu vou lidar com limitações, vou encarar desafios. Então, Fernando é uma ferramenta de crescimento para mim. Para que eu não tome Fernando como a totalidade do ser que eu sou. Isso é importante, porque nós, para falar de liberdade e igualdade na sociedade, eu vou estar perguntando se é uma sociedade de espíritos ou se é uma sociedade meramente de corpos, ou seja, é uma sociedade materialista ou uma sociedade espiritualista, né? Mas, para mim, para falar nisso, o que difere o espiritualista do materialista, entendendo que o que eu estou falando é um viés, não é se você acredita ou não em espírito, na existência do espiritual. Para mim, materialista é aquele que vive para o aqui e agora. Vive como se não houvesse responsabilidade para o contínuo da vida. E espiritualista, eu estou chamando aquele indivíduo que compreende, que tem uma responsabilidade para consigo e para com a comuna na qual ele vive, no contínuo da vida. Isso, para mim, faz uma diferença muito grande. Quem tem, então, a vida pautada numa responsabilidade para o contínuo da vida, para mim, esse é o espiritualista. Esse é aquele que olha para a vida como espírito. Não a partir de um credo, mas como espírito. Porque o espírito compreende que ele é o responsável por si e pela sociedade na qual ele comunga a experiência do viver.
tomando conta dessa responsabilidade, não vive a imputar aos outros fazer o que ele deve fazer. E quando eu digo isso, é que para falar de liberdade e igualdade em uma sociedade, vamos estar falando em ruptura de paradigmas, ressignificação de valores. E isso só começa a partir de uma pessoa. Contudo, nesse olhar, é preciso entender que várias pessoas revolucionaram o mundo, mas elas não precisaram ser perfeitas para revolucionar o mundo. Elas revolucionaram o mundo a partir, inclusive, de suas imperfeições, não deixando que suas imperfeições ofuscasse a sua responsabilidade para consigo, para a comuna em que vive. E para alguns a comuna não se restringia ao lugar onde nasceu e adjacências, mas sim ao planeta como um todo. Então, a partir daí, essa visão de espiritualista que fala de uma responsabilidade para consigo, para a sociedade, num contínuo, compreende que não há luz pura. Consegue enxergar a si mesmo e perceber que é luz e sombra. Está em condições de defender determinadas muralhas que precisam ser derrubadas e não está em condições de defender outras. Conseguindo compreender a própria complexidade do ser, entende os parceiros de jornada, que não estão falando aquilo que a pessoa espera que seja dito, que seja feito. Por quê? Porque ela reconhece também os seus elementos sombrios. Então, era a partir desse mote que eu gostaria de falar sobre liberdade e igualdade na sociedade, a partir de um olhar espiritual, contextualizando a partir de um olhar de autorresponsabilidade, para consigo e para com a comuna em que vive, compreendendo a sociedade como um contínuo na existência aí da vida, né? Então, liberdade e igualdade, o que foi que vocês leram, dúvidas, ou do que eu falei? O que fica? O que há? Porque vocês têm um livrozinho que eu acho fantástico, eu adoro o curso básico, justamente porque tem aquele livro. E assim, sintam-se à vontade, a única coisa não permitida aqui é se João disser que eu estou de vermelho, Maria dizer que eu estou de verde, porque João está errado. É porque, na realidade, Maria não entende que daltonismo faz parte do espectro nosso e alguém pode vir numa cor enquanto o outro vê na outra. Então, não queira ser detentor da verdade, expresse o que você pensa, sem precisar pautar-se em desfigurar o que o outro pensa. Então, a partir daí, vocês ficam mais livres para poder falar de boa. Cabe a mim pegar algo do que vocês falam e fazer uma expansão, uma extensão, ou usar aquilo como elemento mobilizador para eu fazer uma outra fala. Vamos lá? Oi, boa noite. Fernando, a gente sabe que tem, teoricamente, um livre-arbítrio. E todos nós queremos ter liberdade em escolher. Só que essa liberdade de escolha, penso eu, que vai até onde não incomode o outro, não entre também pela liberdade do outro. E aí eu fico pensando, nas relações pessoais, essa liberdade, muitas vezes, ela é, como é que eu digo, amputada quando você entra na vida do outro, quando você, às vezes, quer dominar uma relação,
ter o poder de uma relação, ter o poder de uma chefia, de um cargo, pessoas a ser comandadas, digamos assim, não sei se é bem essa palavra. Mas aí a gente pensa, voltando ao livre-arbítrio, eu tenho o livre-arbítrio, mas eu também tenho a responsabilidade pelas minhas escolhas, se eu for pensar em termos de espírito. Não estou nem pensando aqui agora. Resolvi botar 180 no carro sem nenhuma responsabilidade. Mas, se eu pensar em termos de espírito, eu sei que botar 180 de velocidade num carro pode gerar um acidente qualquer. Então, a minha pergunta fica: como, digamos assim, o espírito pode filtrar essa liberdade pessoal em confronto com a liberdade do outro? Se nós pegarmos a galera daqui do Bairro da Paz, não, Baixa do Tubo, tá? E juntarmos aí umas 30 pessoas, levarmos ele para um restaurante japonês, onde o menu está em japonês, e não tem figuras. E no salão do restaurante não tem ninguém sentado. Eles entram e se sentam. E aí a gente dá o cardápio e diz, escolha. Como você escolhe o que você não conhece? Como? Eu tirei as pessoas de dentro porque a gente diz que tem uma ferramenta mágica, certo? Você quer o quê? Aquilo. Nem sabe o que é. Que é o que nós fazemos na grande maioria das vezes. Apontar o do outro como se fosse o que nos serve e chamamos isso de livre-arbítrio. Isso não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é utilizar da sua capacidade de escolha, inclusive em não escolher. Mas, ao falar de livre-arbítrio, estamos incutindo um elemento chamado consciência. Porque se eu não estou consciente, isso não é livre. Por que não é livre? Tudo que é feito a partir do inconsciente, não há liberdade do envolvido na escolha. Por quê? Porque estava fora da consciência os parâmetros existentes. Então, só dá para fazer a escolha quando a gente se torna conhecedor. E aí, por isso, uma frase brilhante: reencarnação, processo educativo. Porque nós nascemos simples e ignorante. Qual a escolha do ignorante? Nenhuma. Porque, sendo ignorante, ele escolhe com base em quê? E, a partir de cada encarnação, nós vamos tendo aí experiências. Essas experiências começam a se somar enquanto conteúdo de aprendizado. Então, inicialmente como saber, e lá na frente para tornar-se sabedoria, que também é outra confusão. A gente acha que o saber é tudo. O saber não é nada. A sabedoria, que é o saber, utilizar o saber, que é tudo. Então, a partir daí, a ignorância não há escolha. Se a ignorância não há escolha, o culpado por tudo, quem é? Deus, que nos fez ignorantes. Poderia ter nos feito, certo? Já plenos. Mas por que isso? Porque a semelhança do Pai, nós somos fagulha de Deus, somos uma singularidade. O que é uma singularidade? É algo que é de per si. Tem uma identidade própria. Essa identidade, já presente no espírito, vai se revelando, tornando-se consciente para ele durante a trajetória da caminhada. Que aí a gente faz determinada coisa e diz, rapaz, olha, não devia ter feito daquele jeito. Por quê? Da experiência. A experiência coloca você em confronto e aquilo ali vai mudando. Então, livre-arbítrio é uma coisa que tem limite. Qual o limite? Da minha ignorância. Quanto mais eu vou integrando saberes e o uso desses saberes, mais eu vou tendo livre-arbítrio. Então, para a gente poder situar o livre-arbítrio. Porque não tem sentido eu dizer que eu estou aqui cotó para pagar pelo meu passado.
Aonde eu continuo no erro, eu assim estou pela minha ignorância. Eu não posso imputar uma pena a alguém por ignorância. O que é que Deus faz? Volte de novo. Quantas vezes? 70 vezes, 7 vezes. Mas eu já não aguento mais. Criatura, traga para a consciência o que precisa ser resolvido e resolva. Enquanto você deixar o que precisa ser resolvido no inconsciente, sem tomar consciência, você continuará sendo massa de manobra do coletivo. Porque você é Maria ou João, vai com os outros. Você não diz eu. Então, o limite do livre-arbítrio está no limite do despertar do espírito para a sua condição de espírito e a experiência vivencial trazida por pelo colocar em prática da própria vivência. Então, a partir daí, isso. Para que a gente entenda que nós coagulamos a nossa realidade. Mas Fernando jamais ia programar para mim ser cotó. Espera aí, quem está falando aqui é Fernando. Fernando é quem vai morrer. Quem programou a possibilidade de ser cotó? O espírito, eu enquanto espírito. Talvez para lidar com a minha arrogância. Talvez para lidar com qualquer outra coisa. Por quê? Porque como eu ainda estou preso, aquela tríade clássica, para todo crime existe um culpado. E todo culpado merece um castigo. Então, eu imputo a mim coisas que já não fazem mais cabimento. Se castigo controlasse, corrigisse, a Lemos de Brito seria fantástico. Castigo não corrige nada. É outra agressão imposta a um indivíduo. Então, a partir daí, o que é que eu preciso perceber? Olhar para a vida desse jeito, porque eu preciso ser livre. Como é que eu sou livre? Em vez de me queixar porque eu sou cotó, eu me pergunto, para que essa experiência faz parte do meu viver? Eu dou a isso um significado, usando de minha liberdade para enxergar, ampliar e lidar com ele. Esse é o uso da liberdade, para me tirar da ignorância, que quando ficou cotó, ai meu Deus, por que isso comigo? O que foi que eu fiz? Ai meu Deus, peraí criatura, você está num corpo finito, falível, frágil. Se imputou a um exercício de uma atividade, sem os devidos cuidados, e o corpo foi o quê? Mutilado. Basicamente isso. E não como se o contrário, eu sou alguém maligno. Você diz que eu sou Deus, mas eu sou maligno. Eu vi você com a mão tão bonitinha, eu vou cortar os 3 dedos dele, para ele entender com quantos paus se faz uma canoa. Espera aí. Hoje a gente não aceita mais dar palmada no filho, bater de bolo, puxar as orelhas, queimar com ovo quente as mãos, porque isso era a prática de um passado, porque começamos a entender que o caminho não é por aí. Então, vamos utilizar esse elemento. O que eu digo eu, em vez de perguntar se eu tenho liberdade ou não, como estou ampliando a minha consciência para ser capaz de tomar atitudes que liberte o meu espírito, que me liberte enquanto espírito dos grilhões aos quais eu ainda me sinto acorrentado. Isso muda. Isso faz com que um grande atleta perdesse a perna. Em vez de pegar a cuia para pedir, botou uma prótese e continuou sendo atleta. Eu não conheço a pessoa, mas estou falando do movimento. Las Grael. Não foi assim que ele fez? Alguns iam ficar na porta com a cuia. Meu Deus, eu não vou poder mais ser atleta, que diacho eu vou fazer, é aquilo. Isso é o que? Imputar ao outro a responsabilidade que só é sua. E a sua liberdade termina no limite da liberdade do outro. Porque estamos vivendo em comuna. Mas aí, então, significa que é o quê? Você vai ter que me engolir? Não. Não. Eu não tenho que engolir você, nem você tem que engolir a mim. Porque isso não é liberdade, isso é
submissão, imposição. Então, o que é que nós estamos procurando? Ah, mas eu queria ter o direito de fazer o que eu quero. Se o direito for dado a você de fazer o que quer, será dado a todos, inclusive aqueles que querem fazer algo contra você. E aí tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, né? Os Espíritos podem fazer com a gente tudo o que eles querem? Não, porque a cada indivíduo só aquilo que ele necessita para a sua experiência de aprendizado. O outro é apenas uma ferramenta. Então, mas como é que eu faço com que respeitem a minha liberdade quando você respeita a liberdade do outro? Ah, mas ele não me respeita. Se porque ele não lhe respeita, você vai desrespeitar ele, isso não vai chegar a nível de liberdade e respeito ao outro nunca. Nunca. Então, eu tenho que perguntar qual é o meu papel enquanto exemplo. Porque, senão, Jesus estava lascado. Alguém segurou do braço dele, mestre, vamos lá? Não, na hora que o negócio apertou, os 12, espirrou, foi todo mundo embora. Então, não espere pelo outro para fazer vigorar aquilo que eticamente é certo, eticamente é o adequado. Então, para a gente entenda limite e entenda que é preciso atitude e não se esconder por detrás do limite. Ou dizer como ter limite, qual é a solução? Passa por cima do outro. Nenhuma coisa nem outra, transcenda. Transcenda. O que mais? Liberdade e igualdade a partir do olhar de sermos seres espirituais. Eu gosto dessa imagem do espírito negão, com aquela luz no meio. Veja só, nós somos muito mais sombra do que luz. Tirando sombra e luz do maniqueísmo, certo? Da discriminação étnica, né? Rapaz, nós somos mais escuridão porque somos muito mais ignorância do que sabedoria. Mas nós queremos imputar ao outro, nos engolir goela abaixo. E como falar de liberdade desse jeito? Então, eu acho que nós precisamos sair desse lugar. Dizer que o mundo não presta, que o mundo está cada vez pior, que a sociedade não presta, que minha família não presta. Não. Não está uma bagunça aí? Olha, qual é a diferença disso para isso? Nenhuma. Enquanto eu olho para a bagunça e não me disponho a fazer nada, eu sou esse homem acorrentado, que não dá liberdade a si mesmo. Agora, quando eu sou capaz de usar do meu livre-arbítrio, que foi a aquisição do período em que o espírito conquistou a razão, ou seja, ele disse eu, e o resto, os outros são os outros e só. Isso vai marcar esse momento. E o que é que eu preciso fazer? Não é assim que está? Eu posso mudar. Essa imagem é diferente dessa? É. Mas por quê? Porque alguém pegou os pedaços e apenas organizou. Porque, tendo organizado, ele viu que poderia fazer uma conexão. E então, o símbolo da desorganização pode ter tornado o símbolo da vida, a árvore. O que é que você está fazendo com as suas querelas? Ainda é isso? Ainda é isso? Quando você fala de livre-arbítrio, você percebe que o acorrentado é você, e quem é evocado a sair disso, deixando de ser um detrator para ser alguém que dê forma, é você. E aí, desse jeito, então, nós possamos compreender que a nossa grande árvore para arrumar é o mundo, é a sociedade. Por isso o tema dessa aula me toca. Liberdade e igualdade na sociedade. Só que é assim, legal, né? Nós somos iguais. Então, você, Ana Paula, tem a mesma obrigação de fazer. Se você não faz, eu também não faço, que eu sou igual a você. Certo?
Não. Ana Paula, você sabe que tem que fazer, você é miserável porque não faz. Eu não sou igual a você. Mas aí Tânia diz, e você está fazendo o quê? Eu digo, por enquanto nada, mas eu vou chegar lá. Certo? Nós apontamos para o outro, para o que o outro não faz. E não se pergunta, o que eu faço? Mas digamos que eu digo, mas Ana Paula, eu faço ambulatório gratuito, eu atendo, eu tenho um trabalho lá de fornecer presentes para as crianças, certo? Eu sou muito afetuoso no lidar com meus pacientes, sim. Aí a Ana Paula me pergunta, você tem perrengue na vida? Eu digo, tenho, Ana Paula. Ela fez, sim, está aí. Você já fez tudo isso? Significa que é pouco, porque se fosse o suficiente, não tinha perrengue mais nenhum. Então, o quê? Saia da zona de conforto e vá fazer. Tem pessoas que, porque dá 2 ou 3 migalhas, acha que aquilo já está? Não, criatura. Olhe qual é o chamado da vida a você. E qual é o chamado da vida a você? Esse aqui, ó. Esse é o chamado da vida a você. Você deve ter visto isso dentro da sua família. Dentro do seu emprego. Onde você vê confusão, o chamado é para que você dê ordenamento, dê significado. Porque quando você reúne muita gente, sempre é aquilo. Quais são as suas mãos? Suas mãos fazem o quê? Botam na fogueira, corta a cabeça, feito a rainha de copas, né? Ou suas mãos é capaz de acolher? Então, esse é o questionamento. O que é que nós vamos conhecer? Não há liberdade sem responsabilidade. Então, ao falar de liberdade, do ponto de vista do espírito, é falar em responsabilidade. Boa noite a todos. Voltando só um pouquinho, mais a título de curiosidade, tá? Já que dentro do processo reencarnatório existe o planejamento, existe um planejamento do qual nós também participamos, por que será que alguns escolheram ou escolhem nascer num ambiente, exatamente naquele momento, em Uganda, quando um dos ditadores mais sanguinários da humanidade existiu, que foi Idi Amin Dada? Por que dentro do planejamento, alguém escolheu nascer ali, naquele momento de muita tribulação? Eu vou desencarnar. Imagina, eu desencarno, alguém me faz, que quando a gente desencarna, a gente vai para outra agregação, né? Porque nós somos seres gregários, não vivemos sozinhos. Eu desencarno e alguém vai fazer o quê? Vou colocar Fernando em uma agregação social que só tem marginal. Vai dar problema. Por quê? Quando eu chegar lá, só tem marginal, significa que existem marginalizados entre os marginais. Eu vou querer, por impulso natural de minha designação pessoal, reunir os marginalizados dentre os marginais para tentar se unir e se opor à marginalização desses marginalizados pelos marginais. Se me colocarem dentro de um agrupamento onde só tem travesti, prostituta, eu vou criar problema. Eu vou me juntar com aqueles que precisam ganhar voz. Porque a questão não é aonde me coloco, a pergunta é o que eu faço onde me coloco. A pergunta não é o que lhe dão, é o que você faz com o que lhe dão. Quando você faz algo com o que lhe dão, você responde, para que você foi colocado ali? Agora, aqueles que esperam receber sempre presentes vultuosos pelas migalhas que entregou, vai perguntar, para que eu vim para aqui? Criatura, você não viu que tem um monte de disenções, um monte de problema? Se envolva para resolver. Diga para que você está ali, em vez de querer responder a priori. Porque, veja, quem escreveu o livro dos Espíritos, Allan Kardec, se ele não escrevesse, você acha que ia ficar sem ser escrito? Outro iria escrever. O espírito é convocado aonde ele pode ser útil. Quando o espírito abraça os seus dons, as suas habilidades, e bota isso em prática, ele está no seu lugar. Quando ele critica e aponta, sem assumir a sua responsabilidade, ele é apenas mais um naquele lugar. Então,
Para que alguém é colocado, é porque há uma finalidade, um significado para o indivíduo e para aquela comuna, que não é resgate, não é pagamento, é possibilidade de transformação e crescimento. Porque se eu peço a Deus, ó meu Pai, ajuda-me, eu quero amar, eu quero ser capaz de amar, amar plenamente. O que é que Jesus vai fazer? Vai me dar um monte de gente com problema, porco espinho, para eu aprender a lidar. Porque o amor é a capacidade de integrar tudo isso. Mas a pessoa quer amar e acha que a vida vai dar a ela só pessoas que vão dar beijinho, presentes. Então, quer saber qual o significado do outro, eu não tenho como dizer, porque o outro é o outro. Mas quer saber o porquê, para que você está? Procure saber o que é que eu enxergo, o que é que precisa ajustar e pergunte, o que é que eu preciso fazer? Dê o melhor de si fazendo. Aí você vai entender o que é designação pessoal. É o sentido e o significado da minha presença na existência. Porque eu sou influenciado pelo meio, mas não sou determinado pelo meio. Eu sou influenciado pelo meio e transformo o meio, cada vez que eu assumo quem sou. Então, essa para mim é um entendimento de quando alguém cai, e aí trazendo para algumas próximas, agora de coisa juntinha, né? Como é que eu fui nascer nessa família, nessa sociedade de Salvador, nesse estado da Bahia? Criatura, porque você é tal qual. Precisa ser capaz de integrar isso e fazer diferente. Mas eu sou diferente. Quem é diferente é capaz de acolher quem não chegou até ali. Quem aponta que não chegou até ali não é diferente. Tem o saber e não a sabedoria. Porque quem tem a sabedoria utiliza-se do que tem para alavancar o outro, para chegar ao lugar onde está. Porque você só está ali por um movimento do qual você também foi junto. Então, para mim, é esse o sentido quando vamos falar de liberdade e igualdade na sociedade e os porquês de eu estar naquele canto, naquele lugar e daquela forma. E isso me esclarece. Me olhei no espelho e perguntei, quem é? E ele me disse o quê? Suas escolhas. Mas eu não fiz um planejamento. Primeiro, o planejamento você não vai acessar claramente, porque quem está aqui é o personagem. Para acessar o que eu, espírito, me coloquei enquanto predisposições, certo? Para experiências que me levem ao crescimento, eu tenho que não ficar paralisado e perguntando isso, mas olhar para a minha trajetória, olhar para a minha história, né? O que é que eu escrevi até aqui? Isso me satisfaz? O que é que eu ainda tenho aí, além daqui? Então, vou começar a entender quais as escolhas. Eu nasço numa família de pais problemáticos, então, tem um sentido para eu aprender a lidar com aquilo. Eu, quando estou no auge da construção de minha casa, eu sou roubado, levam tudo aquilo. Tem um sentido, para que eu possa olhar. Porque o para quê, criatura, lhe impulsiona para ir para além dali. O porquê lhe mantém ainda cristalizado em encontrar algo para você culpar por aquilo. Então, levou tudo, levou o quê? Vou construir do zero. Vou começar agora, mas vai ser difícil. Sim, não foi difícil quando começou, eu vou encarar de novo. E vou olhar, quando eu construir, por cima do que eu passei. Ah, mas eu não passei por cima de nada, nessa encarnação e nas outras. Mas eu não vou enxergar o que tem nas outras. Olhe com cuidado como você lidar com algumas coisas. Onde você discrimina, onde você espizinha, onde você é maledicente, onde você aponta. São coisas que fizeram parte da outra história. Tá? Então, olhe, aí você vai conseguir entender a amplitude das escolhas. E vamos entender, então, que a vida em sociedade que a gente reclama tanto é uma conquista, certo? É um quadro bonitinho, né? Não devia ser com esse carinho todo que fizeram aí a imagem, né? Que a imagem não é própria, mas bonitinho, mas, ou seja, a presença do outro, né? E aí começamos o quê? A nos agrupar, né? Por quê? Porque juntos era mais fácil para nós resistirmos às intempéries, aos predadores, a tudo isso.
Foram juntos que nós começamos a deixar de apenas consumir o que a natureza tinha para aprender a plantar, para aprender a criar. Então, deixamos de ser nômades para fixarmos, né, residência, em virtude disso, porque é uma conquista esse viver em sociedade. E quando começamos a ver que esse viver agora preocupa-se com algo além, vai o defunto e vai os seus apetrechos, porque acha-se que existe o quê? Existe uma continuidade da vida. Então, se há uma sociedade aqui, é uma sociedade do outro lado. Então, é um olhar agora que essa conquista humana não é apenas enquanto dura a existência do corpo humano, mas a vida, que é um contínuo. Então, a responsabilidade vai para com a vida no corpo e para além dela. Então, vamos notar isso daí. Por quê? O isolamento é contrário à lei de Deus, pois torna o homem mais egoísta, embrutecendo. Eu vou meditar. Passo 20 anos lá, na montanha, meditando. Perfeito. Eu quero ver você meditar no meio da Avenida Paulista. Quero ver você meditar no meio de tudo que a gente tem aqui. Não estou tirando o valor da meditação lá, estou dizendo que a ida lá, certo? Ela não é fechamento de ciclo. Volte e coloque em prática. Na vida aqui, junto com o outro. Ah, mas eu amo os meus pets. Amar pet é fácil. Quando eu chego em casa agora, às 9h30, fofura que é a cachorrinha que eu tenho, ela chega e diz, mas Fernando, você saiu daqui 6h, o que você botou não dava nem para eu comer metade do dia. Eu estou aqui esfomeada e sedenta. Não, ela vai balançar o rabo esperando que eu bote para ela. Por isso que é fácil amar pet, sem nenhum valor do carinho, do amor aos pets. Estou dizendo aqui, não substitua uma coisa por outra. Compreenda que se você quer escolher amar, tenha a sua relação com o animal, mas ame um humano. Eu quero amar todo mundo, esqueça, ame um humano. Ame um humano, com as suas dificuldades, transgressões, como é. E o pet continue amando. Para ajudar você, de vez em quando chega em casa retado, querendo apertar o pescoço de alguém, não vai apertar o pescoço do pet também. Você pega ele, pega aquele carinho, respire fundo e diga, olha, eu não posso infartar, amanhã eu tenho que estar vivo, se eu deixar isso para lá, e amanhã a gente reconversa. Então, dê significado. Que tudo que você vive é ferramenta para lhe ajudar na convivência com pessoas, no crescimento da convivência com pessoas. E não, eu prefiro os meus bichos. Eu prefiro os meus bichos. Aonde? Aonde? Então, quando falamos de família, já estamos falando agora de uma interação entre dimensão física e espiritual. Os laços de família são necessários ao progresso da humanidade, pois aproximam os homens, educando-os ao amor legítimo. Qual é o amor legítimo? É lindo Jesus, ele abraça a prostituta, ele abraça Judas. Só que a gente quer esse amor, mas não quer ser capaz de doar este amor. Espera aí. É fácil cobrar. Ah, Fernando, mas é difícil fazer isso. Se é para você, não é para o outro, não é? Você acha que é só uma maravilha? Então, eu sou casado com a Ana Paula, e aí a gente começa a ter as rugas. Aí, Tânia, quando eu chego reclamando de Ana Paula, ela mete o pau, né? Essa mulher chata, essa mulher não presta. E aí, eu descarto a Ana Júlia, certo? Ana Paula, fora. E aí, me caso com Tânia. O que é que Tânia vai descobrir? O angu de caroço que era Fernando. Que ela só via o superficial. E eu vou ter o quê? Problemas de novo. Mas eu já não me livrei dessa praga. Rapaz, relação a dois, metade é de um, metade é do outro. Então, quando eu saí daqui, a outra metade pôde, foi comigo, que sou eu. Então, amor legítimo, ele começa a deixar de colocar sobre o outro. Realmente, eu e Ana Paula tínhamos uma certa incompatibilidade de gêneros, mas eu entendi aspectos que eram meus, aspectos que eram delas, coisas que puderam ser alinhadas, tentaram, outras não. E aí, o que foi que a gente fez? Olha, não dá para a gente estar convivendo juntos, mas vamos o quê? Manter o que nós sempre mantivemos, o respeito um ao outro. Porque separar não quer dizer perder o respeito.
Podemos manter, inclusive, a admiração. Eu tenho admiração enorme da forma como ela toca aí as coisas dela. E ela tem admiração enorme de como eu toco as minhas coisas. Eu não preciso depredar a imagem dela para justificar a minha saída, nem ela comigo. E aí o quê? Se eu olhei tudo, quando Tânia começa uma relação comigo, a possibilidade agora é outra. Porque eu resolvi parte dos problemas, que sou eu. Então, é essa a realidade. Por que eu trago isso? Porque nossos filhos são espíritos. E qual é a célula da sociedade? Família. A sociedade é um reflexo do modelo de família que nós temos. É um reflexo. Então, nossos filhos são espíritos. Então, significa que os laços que a gente constitui aqui continuam conosco. Os laços que estabelecemos lá fora continuam quando nós reencarnamos. E aí, às vezes, a gente tem um afeto enorme por alguém que é um estranho e não consegue ter o mesmo padrão de afeto com alguém que é tão próximo, né? Tem algumas dificuldades, que quando é mais próximo já viu a gente pelado, e o estranho não viu ainda. Mas por quê? Porque nós já nos encontramos em diversas encarnações e formamos outros vínculos. E a liberdade é um direito natural do homem, e essa internalização representa importante aquisição para a evolução. Concordam com isso? Discordam? A gente já caminhou alguma coisa nesse sentido? Quem tem filhos com problemas psíquicos, a nossa inclusão diz que eles devem fazer parte da escola regular. Eles não tinham acesso a isso, nem direito a isso. Autista, portadores de Down, de deficiências, aspectos de deficiências mentais, eram todos excluídos. É um direito, o direito à educação. Essas crianças, elas se reintegram melhor à sociedade quando já fazem parte da sociedade no seu processo educacional, sem ser educadas de maneira isolada, né? E isso, nós evoluímos e mudamos, sim. Porque antes você tinha um filho com desses problemas, você trancava no porão. Hoje você sai com ele no coisa do carro e ainda bota a etiqueta no vidro, que lhe dá direito ao estacionamento. Passamos a ser uma sociedade que ainda não é ideal, mas muito mais inclusiva do que há um século não, há 50 anos atrás. Eu já sou um homem secular, né? Tenho mais de meio século, então eu tenho meio século e um pouquinho. Eu sei que há 50 anos atrás era assim, né? Já não era tão assim. Então, é um importante aspecto. Esse exercício leva o humano a adquirir as noções de direito e dever para com a própria sociedade. É esse exercício. Agora, eu acho legal, às vezes, né? Eu sou negão, e aí eu quero não ser discriminado, mas eu discrimino o índio, o japonês. Eu sou cotó, mas eu discrimino o outro que é cego. É porque ser portador de uma deficiência não torna o indivíduo iluminado para lidar com o que é ser capaz de integrar os outros nas suas singularidades. Então, eu não olho para nenhum deficiente como coitadinho. Eu olho como uma pessoa que está sendo chamada a lidar com aquilo e integrar aquilo, mas não como coitadinho. Deixa eu ver qual é o próximo. Então, vamos lá. Isso aqui é ficar esperando pelo outro. Enquanto o outro não faz, o negócio não anda. Contudo, nós fomos criados pelo Criador, simples e ignorantes. Então, qual o significado de igualdade e liberdade, de novo, certo? Para a nossa sociedade ou para a evolução do ser humano? Em que isso se modifica considerando agora direitos e deveres. Então, o que é que vocês têm a falar, leram no livro, ouviram, certo? Relacionando igualdade e liberdade com direitos e deveres.
Calma, um de cada vez. Vamos lá, pessoal, contribuindo um pouquinho, como é que vocês veem isso, sentem, percebem, já leram, viram? Vários filmes falam disso, até as novelas falam disso, né? Eu de novo. Olha nós outra vez. É Olha, nós. alguma coisa está aparecendo no ar. O nosso interesse comum Não pelo é? tema. Assim, nós temos direitos e deveres, que em muitos casos começa pela família, que já vai, digamos assim, podando um pouco a nossa liberdade e nos dando limites. E aí depois você vai para a sociedade que você vive e também tem seus direitos, seus deveres. Senão, imposto de renda cai matando a gente. Senão, fulaninho, né? Se você entra num trabalho, tem as regras da empresa. Eu penso assim, é claro que tem coisas que a gente tem que integrar e tem coisas que, como você falou, a gente pode ajustar de uma melhor forma. Sendo sempre, como nós falamos aqui na última aula, com condição de ajudar em todo lugar que nós estivermos, né? Que a gente teve a aula do trabalho, se falou muito sobre isso, que o trabalho é para a gente progredir como espírito. Então, eu penso que levar em conta a postura do espírito, a consciência do espírito, vai fazer com que você tenha a sua liberdade e a igualdade e consiga se moldar àquela sociedade em que você vive. É claro que alguns espíritos são mais rebeldes, alguns espíritos se revoltam, alguns espíritos, como diz você, vieram com outras funções, outros propósitos, né? Vão levantar bandeiras por isso ou por aquilo, por igualdade, por liberdade, por fraternidade, como a gente viu aí na Revolução Francesa. Tem momentos, eu penso, que a própria sociedade vai chamando espíritos em comum para que dê um salto. Eu vejo assim. Só que a gente pode também dar o nosso saltinho, devagarzinho, fazendo aquela gotinha diária do passarinho. Tem os deveres e direitos da empresa? Tem. Quais são esses? Mas, dentro desses, o que é que eu posso fazer de diferente? Né? Eu posso chegar, dar um oi, minha colega, tudo bem? Tem gente que vai fazer assim, como já fizeram comigo. Mas tem outro que vai dizer, está tão bom, Graça, faça uma massagenzinha aí no ombro. Então, é o jeito que a gente se coloca, né? Eu acho que é a doçura, é o amor que você consegue deixar fluir de você. Não precisa falar. Às vezes você está junto de uma pessoa, você está se sentindo bem, meu colega? Você percebe que aquela pessoa... É o jeito de chegar, é o jeito de demonstrar esse amor. Eu penso que assim a gente pode romper, né? De uma certa forma, libertar um pouco o nosso espírito desses deveres e direitos que, às vezes, são tão cortantes na vida da gente. Mais alguém? Quando olhamos, pegando um pouco da organização que você deu à sua fala, vamos notar que, enquanto família, as normas vão nos podando. Então, se temos um modelo familiar que lidar com a sua cria fazendo podas, vamos ter uma sociedade que lidar com o indivíduo fazendo podas. Quando a família não consegue estar ao nível da abertura que aquela criança tem, essa poda pode ser muito mais violenta ainda, certo? Porque na família temos um lema: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A família que diz assim, a sociedade vai dizer
a mesma coisa. Quando eu olho para direitos e deveres, para falar em igualdade e liberdade, é que assim, quando eu falo igualdade e liberdade, pode ser visto como uma coisa que cai do céu. Para que se construa um ambiente de igualdade e liberdade, é preciso se trazer para a consciência o que são direitos e o que são deveres. Então, não é mágica. Nós estamos esperando o reino dos céus, que vai vir como? De mão beijada? Não. Precisamos aprender o que são direitos e o que são deveres. Onde é que nós aprendemos direitos e deveres quando nós estamos colocados em confronto com os desafios da vida cotidiana? Esse é o lugar. Então, olhar para a igualdade e liberdade a partir do prisma de direitos e deveres me leva a interpretar as experiências que a vida me faz como forma de aprender a instituir e lidar com a liberdade e a igualdade, e não mais algo de que eu vivia esbraguejando. Principalmente porque eu entendo que existe uma diversidade de competências. Imagine, construir um prédio onde só tem engenheiro, não rola. Construir um prédio onde só tem mestre de obra, não rola. É preciso que tenhamos as diversas habilidades, e essa diversidade é útil. Então, aprenda a conviver com a diversidade, sabendo utilizar a singularidade de cada um naquilo que você precisa. E leve em conta as aptidões de cada um, como influencia este ambiente. Tem pessoas que são mais diplomáticas, coloque ela nessas funções. Tem pessoas que são mais enérgicas, que elas são mais, querem as coisas resolvidas para ontem. Tem aspectos que aquele é o perfil mais adequado para você colocar. Isso que estamos falando quanto a colocar o outro na organização de uma estrutura social, seja institucional, como empresa, um centro espírita, uma unidade de trabalho, é na nossa vida. Na nossa vida, nós estamos... Eu brinco que eu tenho Fernandos. Eu tenho um Fernando que é paciente e dócil. Quando vai falar com a mamãe, normalmente ele é assim. Eu tenho um Fernando que é extremamente impaciente e intolerante. Quando, às vezes, eu estou conversando com aquela pessoa que você tem que falar 1000 vezes e ela continua persistindo. Então, o que é que eu faço? Tem horas que eu pego um Fernando e boto no lugar do outro. A pessoa que chega para mim, eu já sei que é aquela que vai falar 1000 vezes. Eu chamo o Fernando que conversa com a mamãe e deixo ele ali naquele lugar, certo? Para ele me ajudar a lidar com aquilo. Ou seja, reconheça que normalmente você não é quem não tem ferramentas. É que você direciona determinadas ferramentas apenas para tais situações. Seja mais universalista, utilize ela em outras situações. Mas, Fernando, ela não é minha mãe. A mãe, nem minha mãe é, porque eu sou espírito, filho de Deus. Aquela pessoa está assumindo a função de me auxiliar na minha trajetória. Sim, o outro é só um empecilho, não. Ela está assumindo a situação de me educar na minha trajetória, para entender que eu não sou capaz ainda de lidar com aquilo que ela traz, para que eu não me ache o supra-sumo, a luz, porque eu não sou. Então, quando vamos fazer isso, eu vou ter mais ou menos noção de quem é você. Olha para seus direitos e deveres e como você é capaz de lidar com eles, porque você normalmente vai reclamar da lei. E nosso país é maravilha, né? Tem lei que pega e lei que não pega. Sem compreender que a lei é feita pelos homens, você vai dizer, mas não por mim. Criatura, se você elege o político e só vai rever de novo na próxima candidatura, você é, sim, responsável pelo que ele coloca. O que foi que o político que você elegeu trouxe de proposições? Não sei. O que foi que você, enquanto indivíduo, na comuna, seja do condomínio, do núcleo social, levou para que o vereador também ali se envolvesse e cobrasse aquilo? Nada, não vai mudar mesmo. E por que você está reclamando da lei? Se foi você que fez. Então, a vida em sociedade é um progresso para o ser humano, porque tem um aqui, outro ali que se incomoda. SUS não existia. O que diminuiu a mortalidade durante a pandemia foi a existência do SUS. Não é perfeito, cheio de problemas, mas dá acesso, pelo menos mínimo, à população carente. Para aquilo ser instituído, teve um bocado de gente lá pentelhando
para que aquilo fosse conseguido. Mas tem gente roubando? Tem. Se lembra? O Espírito não é só luz, ele é luz e sombra. Eu tenho que fazer o quê? Vamos eliminar isso, porque tem gente roubando. Não, rapaz, bora eliminar o roubo. Diminuir e tentar manter aquilo que ainda vale a pena. A liberdade se restringe pela necessidade de reconhecer direitos recíprocos. Mas, Fernando, assim vai ser um rombo. Ou você tem seu plano de saúde e o miserável não tem direito a nada? Espera aí. Você, quando quer uma medicação que custa 30 mil reais a ampola, você entra com um processo para que o Estado lhe dê, porque está lá na Constituição, a saúde é direito do Estado. Mas você nem se preocupa que o bolo de onde aqueles 30 mil vai ser tirado era o bolo de onde comprava captopril, metformina, dipirona, para o miserável. Você só pensa no seu direito. Ele que lute. Desigualdade de riquezas enquanto fruto da diversidade de aptidões, da cobiça e do egoísmo. A gente brinca lá, como na minha área de atuação, uma delas, né? Se eu chamar o chaveiro para ir na minha casa, é mais caro do que o valor que os convênios pagam por uma consulta. O SUS paga R$5 por uma consulta. Os atendidos estão conformes com isso. É a mesma coisa com alguém que paga R$20 por mês por um plano odontológico e na hora que quer fazer um implante, quer botar um molde de porcelana. Como, criatura? Então, vamos aprender a nos mobilizar enquanto sociedade, olhando para todos os aspectos e entendendo que tudo isso vai refletir na gente. Mais facilmente, a riqueza e o poder aproximam o homem das paixões e do egoísmo. Algo contra a riqueza? Não. Quem disse que é ruim ser rico? É ruim ter dinheiro? É do diabo isso? Não, eu adoro os luteranos, que foram eles que mudaram isso. Pode continuar na miséria, deixando o rei fazer a miséria que quiser, os nobres fazer a miséria que quiser, que seu é o reino dos céus. Não, o reino dos céus tem que começar aqui e agora. Eu tenho direito a condições dignas de vida. Só que isso vai refletir na qualidade de nossas leis. A qualidade de nossas leis reflete a qualidade do ser humano que nós somos. Quais os aspectos evolutivos da vida em sociedade e sua significação para o progresso humano? Quais são os aspectos evolutivos da nossa sociedade, da vida social? E o que isso influencia e interfere no progresso humano? Eu citei um deles, direito à educação. Se lembra? Então, agora, a criança tem direito, sim, a estudar. E tem crianças com síndrome de Down, do espectro mosaico, fazendo mestrado, doutorado de H4, que antes eram guardadas dentro do porão de casa. Então, que aspectos evolutivos mais da sociedade tiveram significância para o progresso humano? O que mais? A tecnologia. A tecnologia é algo que está imbuído dentro do contexto do progresso, né? Mas que outro aspecto ainda nós podemos olhar para e ver a liberdade da mulher? O lindo anticoncepcional. Por que que a mulher tem que ganhar menos do que o homem assumindo a mesma função? Porque se estamos em uma sociedade que tem homens e mulheres, porque a representatividade continua a ser predominantemente masculina? Agora, também para não ir para uma outra distorção. Tem que ter uma mulher, porque tem que ter uma mulher. Precisamos propiciar qualificação para ambos, porque senão eu boto apenas porque é mulher, eu boto apenas porque é negro, eu boto apenas porque é índio, sem ter competência para estar onde está. Só para fazer o quê? Aquele fake. Sepulcros caiados por fora e podres por dentro. Mas vai sumindo, está vendo?
Porque é isso, a gente precisa olhar quais são os aspectos evolutivos que nós tivemos, né? A tecnologia desenvolveu vacinas. A vacina acabou. Não temos mais casos de... não tivemos casos aí aparecendo um ou outro. Varíola, poliomielite, o volume desse tamanho. Mas nós tivemos aí um grande movimento contra vacinas. E aí um amigo meu fez assim, mas Fernando, ele tem lá as posturas deles. Eu fiz, rapaz, é fácil para você que tem plano de saúde, joga pedra na vacina. Quando você está doente, você corre para o hospital do seu plano de saúde. Sabe o que acontece com o pobre? Ele vai para a UPA, quando consegue estar na UPA. Na UPA ele morre de infarto, de AVC, e não estão nem aí, porque o hospital seguinte também está cheio, o outro também está cheio. Então, essa população, o impacto é muito maior. É muito maior. Então, pondere o que você está defendendo, buscando ajustar o contexto. Para medidas de saúde pública, fazer, por exemplo, a ressonância magnética para ver se tem tumor. Para a saúde pública, isso seria, em todo mundo, um absurdo. O dinheiro que ia se gastar com aquilo por número de diagnóstico. Mas se eu tenho dinheiro e eu posso pagar, para mim pode ser útil. Então, contextualizar, entender que os aspectos evolutivos que a gente vai ver, como é que vai modificar no progresso, a gente tem que ampliar. Por exemplo, cosmético feminino, né? Era testado alguns dele pingando lá no olho do coelho, né? Para ver se ficava irritado ou não, aqueles de maquiagem. Hoje é proibido. E levando em consideração o pobre do coelho, certo? A forma de abate dos animais para consumo, isso foi modificada, porque precisa de um certo respeito, certo? Então, veja, isso tudo são elementos evolutivos, sim. Exatamente, sim. Hoje, o juiz, a empregada entra em casa, ele passa a mão no corpo dela, ela pode acionar ele. No passado... Mas, Fernando, isso? Tem, mas hoje existe. Antes ela sequer seria ouvida. Então, para nós percebermos que há aspectos evolutivos, sim, que têm modificado o progresso humano, sim. Mas, Fernando, isso é muito lento. A evolução da sociedade é algo lento. E lento por quê? Porque nós ainda ficamos achando que vai ter um sistema econômico mágico, que tem um sistema ideal. Olha aí, capitalistas, socialistas, comunistas, miséria humana há em todos eles. Qual deles buscou eliminar isso? De fato. Que o problema não é os sistemas, o problema é quem? O ser humano. 171 tem em todos esses lugares. Mas, Fernando, nos Estados Unidos a lei é mais rígida e faz... Sim, com toda a lei rígida, tem lá 171, tem um documentário legal, O Capital no Século XXI, está no Apple TV. Ele fala sobre essas disenções das tramamóias do mesmo jeito. Porque estamos falando do ser humano. E aí, estamos num centro espírita, né? Ah, mas isso pode ser coisa dos espíritos. A gente vê aquilo ali, duas manguinhas por cima do esfaimado que está ali embaixo. E a gente diz o quê? O dinheiro é o que vale mais. Só que, vocês lembram disso? Quantas vezes a gente passa indiferente porque está na miséria? Tão indiferente quanto eles. Eu não estou igualando. Mas veja, se eu não enxergo, espera aí. Ah, mas eu dou minha esmola toda vez que eu passo. Aí você está o quê? Fortalecendo o uso de crianças para pedir esmola e adquirir dinheiro? Essa é a forma de ajudar a sociedade? Você dormir com a consciência, entre aspas, dita limpa, porque deu 10 conto na hora que passou pelo pedinte? É isso que é? Então, olhe para você com relação a como você usa o poder financeiro. Tendo o dinheiro ou não tendo. Como é que você lidar, certo? No sentido de liberdade e igualdade da sua postura para com a sociedade onde você vive. Você é consumista?
Ou você busca ponderar essas coisas? Você alimenta o consumismo no outro? Como é que você lidar com o poder? Quando você é o empregado, quando você é o chefe, você às vezes, não, já é muito espiritualizado, né? Meus subordinados eu trato com muito carinho. Aí o chefe apronta, deu o lugar para o outro, e a sua primeira palavra é "ah, miserável". Ou seja, é fácil fazer caridade quando você acha que você é o douto, o grande. Você só consegue enxergar a caridade de cima para cima quando quem está em cima é você. Então, olhe para isso, porque senão a gente não vai conseguir um modelo de sociedade melhor. E é lindinho isso, né? Uma maravilha. Agora, isso também é uma realidade. Todo mundo fica tão mobilizado com isso. E quantos fazem de conta que isso não existe? Que isso não é um fato da nossa sociedade? É lindo isso também. Agora, a gente vive como se isso não existisse. Se eu não dou, a minha postura não se estende à possibilidade de direito iguais para essa sociedade que busca uma formação, que busca outro lugar, se isso não me incomoda mais, que sociedade é essa que eu estou dizendo que eu quero? Que caia do céu? É isso de fato? Porque isso é uma realidade. E aí, quando uma dessas criaturas estão na esquina, e na hora que a gente, um familiar, um conhecido para, e ele puxa o gatilho e morre ali no volante, porque ficou nervoso na hora de roubar, aquele miserável merecia uma bala na cabeça também. Então, olha para isso. Ah, mas eu não tenho resposta para tudo. Começa dentro de casa. Como é que você lidar com seus filhos? Como é que você educa os seus? Quando você é chamado na escola, porque seu filho está burlando, quebrando as regras, você se comporta? Hoje, professores não podem mais chamar os pais. Porque em escola pública, alguns são ameaçados de morte. Em escolas privadas, são ameaçados de perder o cargo, porque o menino precisa passar todos os anos para garantir a mensalidade. Meu filho não. Peraí. Do que é que nós estamos falando quanto a igualdade e liberdade? O que é que vocês acham disso? Comecei com isso. Isso é a realidade. Isso é muito bonitinho. Mas isso também é uma realidade. Mas, Fernanda, a gente está aqui para falar de espiritismo, de paz, amor, perdão, caridade. Oh, nosso espiritismo é o quê? De revista em quadrinho? Porque a gente precisa se questionar. Porque eu não estou falando, não mais se sensibilizar, achar que isso é normal. Mas o que é que eu vou fazer quanto a isso? Você tem empregada em casa? Sua irmã, seu parente tem empregada doméstica em casa? Você educa essa empregada quanto aos seus direitos? Você conversa com essa empregada quanto ao valor do estudo? Ah, mas o pessoal hoje só quer Bolsa Família e mais nada. É fácil só apontar para o outro. Você vai ser mais um a dizer a mesma coisa, e o que você faz? O que você faz? Ah, mas a gente tem que fazer mais grupo para distribuir sopa. A gente tem que fazer mais grupo para dar cobertor. Continue fazendo porque tem gente precisando. Mas tem que ir para além disso. Tem que ir para além disso. Mas como, Fernando? O que é que eu vou fazer? Na sua profissão. Quando você está lá, eu vou usar o balcão como símbolo, atrás do balcão atendendo. Você atende as pessoas dando o melhor de si, buscando compreender as dificuldades que elas estão, diferenciando,
porque às vezes precisa literalmente, ou você diz, aqui o que vale é a regra. Mas para os seus amiguinhos você facilita. Você fala de uma caridade, de uma doação, mas na hora que a criatura chega ali para recorrer a você, você acordou com os 2 pés para trás. Você trata feito um cavalo. Pobre do cavalo, aí você trata de maneira ignorante. Deixa o bichinho lá, que o bichinho não tem nada a ver com aquilo. Continue a fazer as suas caridades. Tem caridade maior do que essa, dar o melhor de você onde você está. Mas, Fernanda, ele me recebeu com 4 pedras na mão. Sim, você esperava o quê? Que ele viesse lhe dar flores? Não, são 4 pedras. Agora, o que é que você vai fazer daquelas 4 pedras? Transformar em 8 e jogar em cima dele? Então, como nós estamos... Para a gente sair de uma proposta religiosa que é... Como é? É fantasia. É, mais uma vez, esse silêncio que vai sumindo, que vai desaparecendo. Se eu voltei certo, mas assim, eu converso com minhas filhas. A mãe até mais do que eu, envolvida nisso, né? Conversa sobre, tem tal lei aí vigorando, tem tal coisa passando, tem tal coisa acontecendo. O que eles vão seguir, eu não sei, mas que aprendam a ter um senso crítico, porque senão o único senso crítico vai ser qual? Silêncio. Então, a ideia é que nós sejamos capazes de sair desse lugar. Entender que o papel dessa pessoa que se diz espiritualista, uma visão de vida contínua, uma visão de que o espírito continua depois da morte, uma visão de que o espírito tem que integrar habilidades que o capacite cada vez mais, essa pessoa não pode ficar esperando pelos outros. Essa pessoa tem que ser capaz de ser por ela. Quando você é por você, você termina mobilizando outros, mas não para fazer o que você faz. E aí a gente olha o que está nesse quadro. Luizinho, escreva na louça a palavra ética. E o que é que Luizinho diz? Roubaram o giz, professora. Mas a palavra ética que precisa ser escrita não precisa de giz. Precisa de atitude nossa, né? É ética enquanto uma coerência entre o pensar, sentir e agir. Mas, Fernando, como é que é isso? Olhe para essas 3 etapas. Estão em harmonia? Beleza. Estão em distonia? Reveja. Mas, Fernando, eu já revi tudo semana passada. Reveja de novo essa semana. Porque da semana passada para essa semana você passou por algumas coisas que podem ter tirado a trave do seu olho, permitindo que você enxergue o que você não enxergava antes. Sabe quem fazia isso? Não era toda semana, não, era todo dia. Santo Agostinho. Ou Agostinho, né? Que a gente não chama de santo. Ao final de cada dia, ele olhava as atitudes, tudo que ocorreu durante o dia, e se questionava, tem algo que eu poderia ter feito de melhor do que o que eu fiz? Isso é necessário. Por quê? Está escrito lá na questão 627. Conquanto as normas de ética datem de há quase 2 milênios, estamos falando de ética cristã, poucos são os que se compreendem, os que as compreendem, e ainda menos os que praticam, dizem-nos os Espíritos do Senhor. Ou seja, amai-vos uns aos outros. A gente faz isso, né? Como a gente faz isso? Eu adoro fazer isso. Como nós fazemos. A criatura passa por você, ele corta com o carro, você quase sobe no meio-fio e você diz que Deus lhe dê em dobro tudo que me deseja. Isso é um ato de amor. É um certo sarcasmo, por 2 motivos. Primeiro, ele não lhe deseja nada. Ele é um alucinado que está pondo em risco a vida dele e a sua também, e nem sabe que está fazendo isso. Então, é assim que nós buscamos lidar. A queixa da falta de giz é a queixa para não assumir aquele lugar em cima da seta. Quem fez isso? Esse negão. Ele não defendeu o direito dos negros. Ele defendeu o direito do ser humano.
Todo ser humano deve ser respeitado, independente da etnia, da cor da pele. E veja que havia contra eles brancos e contra eles também negros. Que eu trouxe isso daí é para descrever o seguinte: não espere pelos outros para fazer por você. Depois que você começa a fazer, a teia aparece. Ah, mas Fernando, já estou fazendo há 10 anos. Então, faça com mais afinco, que você está fazendo pouco. Porque quando você faz, você emana algo que contamina os outros. Olhe melhor. Olha como meu filho me trata. Tem a ver com o que ele recebeu. Ah, Fernando, mas ele também está melhor. Tem a ver com o que ele recebeu. Então, olhe. Mas recebeu como? Não foi você que deu a ele. Ele traz um legado, e esse legado interage com o que foi compartilhado em casa. Então, nós estamos numa sociedade ainda que o que brilha enquanto a igualdade e liberdade é isso. Bullying nas escolas, uma maravilha. Bullying no trabalho, outra maravilha. Certo? A mulher, se ela se veste de maneira mais sensual, é porque ela está fazendo isso para seduzir os homens. Ela não pode fazer por desejo próprio de se sentir bonita, se sentir bem. Sempre tem quem aponte. É assim que é o nosso modelo social. E vai mudar? Vai. Hoje começou a mudar. Hoje começa a ser diferente. Por exemplo, a criatura que era homossexual. Hoje, a sexualidade não é mais parâmetro de caráter. Mas era. E ainda o é, né? Para algumas pessoas. Então, em vez de apontar o outro, lembrar que quando a gente aponta para o outro, tem mais 3 que aponta para a gente. Então, como é que é isso? Certo? Como é que vocês veem isso no contexto da nossa sociedade? O que essa imagem aí traduz? 1, 2, 3, 4. Silêncio sepulcral. Vocês nunca viram isso no trabalho de vocês, no condomínio, certo? É isso, é olhar para isso. E aí, assim, quando eu vi isso, qual foi a minha atitude? Aí, a minha atitude é do silêncio. Entendo que silêncio, às vezes, mata. Muitas vezes. Na maioria das vezes. Primordialmente, mata. Porque o silêncio é deixar que quem faz barulho represente o todo. Essa imagem, para mim, acho que representa, assim, não só o apontar o outro, que é o mais fácil, né, sempre, é a falta de empatia, né, de não se colocar no lugar do outro, de sempre apontar mesmo, olhar os defeitos, o que está errado, o que vai contra as regras, né, da sociedade. Eu acho que quando a gente busca ter mais empatia, sempre se colocar no lugar do outro, como você falou, uma pessoa alucinada no trânsito que te corta, né? Às vezes você não sabe o que é que ela está passando ali, né? Você não sabe o que é que está acontecendo. Ela pode estar até, sei lá, correndo para resolver uma urgência, né? Mas você aponta, você só olha pelo lado negativo, né? Então, a gente como nós e cada um de nós, eu acho que se não faz isso o tempo todo, faz na maior parte das vezes. Essa é a realidade, né? Uma coisa que eu acho fantástica, sabe o que é? Eu adoro quando eu olho e me enxergo fazendo as coisas. Porque o pior não é se enxergar fazendo, é não se enxergar. Porque todos nós fazemos isso em alguma proporção. Quando eu enxergo, eu me aproximo da possibilidade de mudar isso. Eu pego dela. Quando eu vi a imagem, eu fiquei pensando que, como você falou, né, todos nós fazemos. E quando a gente faz, eu já me peguei várias vezes quando a gente fazendo, é para a gente não dar conta também de assumir. Porque aí a gente distrai. Aí
Acontece muito, né? Tomar conta da vida dos outros, mas a nossa... Quando a gente gera esse hábito de olhar como isso acontece em mim, porque a gente é assim, ó, ou nós somos o cão, ou nós somos o espírito puritano. Rapaz, nem uma coisa nem outra. Precisamos reconhecer o que nos constitui. Primeiro que quando eu termino me vendo fazendo, eu já sou mais condescendente com o outro fazendo. Condescendente não é no sentido de dizer que não foi nada, não. É entender que se coisas me influenciam, eu termino assim. O outro também. Então, é importante. E a gente fica assim, não, mas eu tenho vergonha. Não, pelo contrário. Eu tive o quê? Eu tive um embate familiar. Meu pai e minha mãe, aos 85 anos, separaram-se. Eu quase como o fígado do meu irmão. Eu não comi o rim, porque rim não regenera, mas fígado cresce de novo, então eu podia comer o fígado dele. E aí, depois que passou, eu falei, vem cá, Fernando, que negócio foi esse? Aí eu fui procurar entender, ouvir a situação. Quando algo nos pega de supetão, e é algo que é importante para a gente às vezes não termina atuando de alguma forma, então, para entender liberdade e igualdade, vamos olhar para isso. Eu acho que isso retoma um pouquinho do que você trouxe no slide anterior, que era sobre fazer por si, né? Olhar para si. E eu entendo que com essa imagem, se a gente não olha para si, se a gente não procura entender as nossas aflições, o que está dentro da gente, a gente vai ser incapaz de enxergar que a gente tem essa atitude de apontar, de não ter empatia, e a gente vai repetir isso por ciclos, ciclos e mais ciclos, porque a gente está sempre olhando para um lado, está sempre olhando para o outro, e nunca vai olhar para a gente. Então, se a gente também não faz esse papel de olhar para si, voltar para si, pegar esses 3 dedos, colocar o quarto dedo, o quinto dedo, e olhar para a gente vai ser incapaz de nos corrigir. E uma coisa legal, sabe? Porque a gente precisa aprender a olhar para a gente, não é com leniência, é com compaixão. Porque quando eu exercito olhar para mim mesmo com compaixão, eu tendo a importar a compaixão para o outro. Quando eu olho para mim mesmo com leniência, quer dizer, não é isso mesmo e acabou, eu tento lidar assim também com o outro, fechando os olhos para absurdos da sociedade. Então, ter capacidade de olhar, identificar e ter empatia, compaixão, compreendendo-se dentro daquele processo, porque não se transforma nada que não tenhamos aceito. Porque enquanto eu não aceito, eu não enxergo os detalhes que me envolvem naquilo. Quando eu aceito, eu passo a enxergar os detalhes que me envolvem naquilo. E esse é o primeiro passo para eu alterar isso e poder mudar minha atitude. Quem mais? A liberdade de crença é um direito do homem. Dizia Vivekananda, no Encontro Mundial das Religiões. Enquanto não houver paz entre as religiões, não haverá paz entre os homens. Podemos impor nossas convicções ao outro, sem respeitar seu direito e liberdade em pensar e crer de modo diferenciado? Podemos? Mas é nisso que se baseia a intolerância religiosa. E para mim, de onde vem isso? De uma coisa muito simples. Quando elegemos Deus, Deus é que diz o que é certo, o que é bem, o que é bom. É Ele que determina. Então é meu Deus. Eu determino. Porque o Deus que eu enxergo é do tamanho que eu sou. Mas, Fernando, Deus é mais do que isso. Na fala, veja nas atitudes. O Deus que está nas suas atitudes, é do tamanho que você é. É do tamanho que você é. Então, aprenda a olhar com isso, porque quando você não aceita que o outro tem direito a ter também a imagem de Deus dele, é só a sua. Mas do que você está falando, Fernando? Você, aos 10 anos de idade, via Deus de um jeito, aos 20 de outro, aos 30 de outro, aos 40 de outro, aos 50 de outro, aos 60 de outro. Outro é porque eu passei por experiências, aprendi mais. Então, coisas que eu não relacionava, eu hoje já relaciono. Deus sempre foi e será o mesmo. Agora, o Deus que eu descrevo é do tamanho que eu sou. Então, por isso, eu tenho que respeitar a imagem de Deus que você tem.
Então, quando eu quero respeito, eu respeito o outro. E falar de religião é isso mesmo. Cada um está na religião que é capaz de reduzir as suas tensões psíquicas quanto à existência, quanto a valores. Respeite do outro para ser respeitado. E assim a gente consegue caminhar e tentar gerar uma sociedade de igualdade na singularidade. Aonde o quê? O outro, por pensar diferente, não deixa de ser similar a mim. Porque o outro, por ser singular, não elimina a minha singularidade. Essa interrogação comum é o meu símbolo para a singularidade de cada indivíduo. Essa singularidade que leva à criticidade, ao questionamento, é essa interrogação que nos faz ser o que somos, brilhantes seres humanos, capazes de coisas hediondas e de coisas maravilhosas. Quem pode fazer com que a balança penda mais para um lado ou para o outro? Quem? Quem? Não é Jesus, é você. De grão em grão, a gente vai montando o que a gente precisa. E a gente fala de igualdade e liberdade na sociedade, mas isso acho que representa muito bem. Não é não? O que é que vocês acham aí? Tem algo a colocar? O que é que essa imagem lhe suscita quando a gente fala de liberdade e igualdade na sociedade? É assim que a gente vai. Um querendo pintar o outro a sua própria imagem, as suas convicções, as suas coisas. E aí o seguinte, ó, aquilo que eu disse, a aula não pode ficar como um livro na estante. Olhe na sua prática de vida como é que você está usando. Isso, por isso que eu gosto das imagens. As imagens ficam aí na cabeça, né? A gente agora fica também na memória dos celulares, né? Muito legal. Tem que começar a se perguntar, porque senão o meu discurso ele é superficial, frouxo, falho. Não. E veja essa outra. De um lado é um leão, do outro lado é o quê? Uma raposa. O que é que eu quero dizer com essa imagem? Aqui não tem coelho. Aqui só tem predador. Só tem predador. Para quê? Para você não se colocar no lugar do coitado. O leão está em cima de você. Basta o leão sair que você vai atrás do coelho. Vai atrás das galinhas. Reconheça o predador que existe em você. Porque só a partir do reconhecimento do predador que existe em você, você vai tornar essa sociedade um ambiente menos predatório. A liberdade do outro. Reconheça o predador que há em você. Saia do lugar de achar que você é o coelhinho. Você não é o coelhinho. Então, olha para isso. E, às vezes, a gente faz assim. Como tem algo maior sobre a gente, para não se sentir menor, o que é que a gente faz? Faz o mesmo com o outro, querendo diminuir o outro. Então, às vezes, você detona a sua tensão do trabalho aonde? Dentro de casa. Com a mulher, com os filhos, com o parceiro ou parceira. Ou então, ao contrário, você briga em casa e detona isso o quê? Com o seu subordinado. Então, como a gente está lidando com isso? Ah, Fernando, mas não. Aí você vai botar gasolina e o frentista apertou um pouco demais e derramou na pintura do carro. Você só falta sair e esbofetear o cara. Tá, você ficar indignado, porque isso tem um sentido. Agora, a atitude precisa chegar a esse extremo. É o quê? Estou fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Então, olha, como é que você lidar com as falhas alheias, para compreender que você é também falhas, inconsistências. E aí, então, vamos entender, nós somos similares por isso. Somos tão falhos e inconsistentes quanto os outros. E só enxergando isso, eu consigo ir fazendo essa mudança. Então, eu já entendo que não é um modelo social, ser capitalista ou comunista, é o indivíduo que está dentro desse modelo, que busca burlar isso ou aquilo para buscar fazer. Eu não estou defendendo se é um ou é outro, eu estou entendendo que tem um indivíduo ali, que está presente tanto em um como em outro, que burla. Porque não pode vir de cima para baixo, tem que vir de dentro para fora. As diferenças na sociedade, porque é que um tem mais, o outro tem menos. Desenvolvimento de habilidades. Pessoas que continuam na zona de conforto e pessoas que correm atrás.
que vão em busca de fazer acontecer o que elas querem. Eu citei o Las Grael com a perna, mas minha esposa é auditora da Receita. Tem um colega dela que é cego. Podia estar de cuia na porta da igreja, né? Não, foi estudar e é auditor. Conheço outro que é advogado. Isso é o quê? Não é o ambiente que me determina. Sou eu que me determino frente ao ambiente. Vai ter dificuldade? Vai. Lógico. Mas elas são todas superáveis. E quando você supera a dificuldade, você integra o quê? Habilidade. Torna-se alguém mais capaz do que o que era antes. E se agora a gente pensa nessa vida num contínuo, significa que se eu aqui integrei e aprendi, na próxima não precisarei passar por isso nessas mesmas condições. Por quê? Porque eu não vou mais atrair isso para mim. Eu não vou mais coagular minha realidade ao redor disso. Mas é difícil. Olharmos os dois elementos. Por quê? Porque normalmente nós fazemos isso, nós impomos convicções às pessoas, sem respeitar o direito e a liberdade do outro em pensar e crer de modo diferenciado. Perguntaria, Fernando, o que é que o Espiritismo acha disso? Aí eu parafraseei Novaes, né? Ele já disse isso, eu estou repetindo. Eu não posso falar pelo Espiritismo, posso falar para o Fernando. É a minha interpretação das coisas que eu vejo. Mas, Fernando, é um absurdo. Não. Quantas igrejas cristãs vocês conhecem por aí? Todas pautadas no cristianismo. E não é só igrejas do mesmo credo, não. Cada uma com uma linha dizendo que pode, que não pode, que não é. Cada um com sua interpretação. Então, é preciso, sim, não querer impor aos outros as minhas convicções, respeitar o direito, para que, dessa forma, as coisas possam ir mudando. Qual o significado da igualdade e liberdade, considerando os direitos e deveres, a diversidade de aptidões de cada um? O espírito está para além do personagem. O personagem é a pessoa que está aqui agora, né? Quando morrer, bateu a catulé, Fernando não existe mais. Porque Fernando já foi Josefina, Maria, Pedro, Saraiva. Então, porque cada um desses, quando morre, morreu. Certo? E aí, o que é que eu vou precisar olhar naquilo? Esse aspectos, olhando direitos e deveres, é que eu coloquei aquelas 3 imagens. Aquelas 3 imagens estão falando da diversidade quanto à orientação sexual. Na minha infância, eu gostava de costurar roupa de boneca. Eu tinha 9 para 10 anos, né? Tinha as bonequinhas pequenininhas, a gente pegava uma gaveta, eu lembro da gaveta até hoje. Eu estava até na terapia agora com uma colega que faz caixa de areia, né? Eu faço terapia com ela. E aí eu olhei para a coisa e disse assim, isso aqui é a casa de bonecas. Porque esse modo de terapia tem uma estante cheia de miniaturas, e você pega a caixa cheia de areia e constrói cenários dentro da caixa, representando aquilo que você está passando, sentindo, vivendo. Você bota ali. Aí disse para ela, eu me lembrei da minha caixa de bonecas. Eu tenho 60, minha irmã tem 1 ano e pouquinho abaixo de mim. Então, era eu com 10, ela com 9. E a gente fazia o quê? Pegou aquela gavetona e eu fabricava. Pegava aquelas caixas de remédio, caixa de papel, e fazia geladeira, cama, aquela caixa de fósforo, a gente tirava a parte de cima, botava algodão, a outra parte fazia de cabeceira, e eram os bonecos pequenininhos, a gente chamava de puca-puca, né? Entre nós temos esse nome. E quem costurava a roupa de boneca para os bonequinhos? Eu. No dia que a mamãe descobriu, haja porrada. Certo? Menino, costurando boca de boneca, vai dar para quê? Tá aí, o grande estilista Tupiniquim foi sepultado. Por quê? Uma digressão, tem nada a ver uma coisa com outra. Tá? Então, nós precisamos olhar com isso, porque é necessário que nós precisamos perceber que a orientação sexual não é escolha. Não é escolha. É algo que vem de dentro do indivíduo, sentir-se mais atraído, sentir desejo, vem de dentro.
não é escolha. E é algo que, por isso, precisa ser respeitado. Ele tem os seus direitos. Agora, na casa do amigo, o filho, né, se assumiu homossexual, e aí foi um desespero. Ele se deprimiu, depois conversava, mas vem cá. Mas, Fernando, eu não vou aguentar ver certas coisas. Sente com ele e faça um combinado. Aqui, publicamente, algumas coisas podem, outras não podem. Em prol de quê? Uma boa convivência. Não queira determinar a conduta dele no contínuo, mas aquele ambiente foi arrumado. E assim fizeram. Ninguém tem que engolir ninguém, mas tem que aprender a conviver respeitando um ao outro. E é a isso que esses elementos evocam. Então, em uma sociedade que ela é uma sociedade madura, ela sabe reconhecer os direitos e os deveres. Eu estou citando o direito dele assumir-se, né? Enquanto a orientação que tinha interna. E dever buscar um ambiente de convívio familiar mais equilibrado, que seria tanto bom para um como bom para o outro. Qual a importância de se modificar as condições sociais adversas no que diz respeito à saúde, à educação e à habitação do indivíduo em sociedade para ter uma vida digna? O que é isso? Nós deveríamos conseguir fazer com que todas as pessoas tivessem direito à saúde, educação e habitação com dignidade. Sem ser bandeira político-partidária, mas entender que todos merecem isto. Todos merecem esse lugar. Não dá para eu ver uma escola pública que está cada vez se indo para o chão, porque eu vim da escola pública. Eu morava na Fazenda Grande, no bairro de periferia. Fiz escola pública, de lá fiz escola técnica, que também era pública, né? Mas isso tudo foi se degenerando e decaindo. E nós olhamos para tudo isso como se não fosse nada. É preciso sair desse lugar para que o meu discurso religioso alcance uma mudança de atitude. Mas, Fernando, na prática, o que é que você está dizendo? Comece por aquilo. Na sua profissão, use o melhor. Busque ser melhor no atendimento ao outro. Sem esperar que o outro venha lhe dar o que você espera, mas até o oposto. Compreenda ele na ignorância dele e vá adiante. Porque assim você vai educando pelo exemplo. Assim, quando seu filho está com você, que você está na praia tomando um ali, que quebrou o copo, ou derramou a cerveja fora, a forma de falar com aquele que está lhe servindo seja de forma educada. Não transforme aquilo em uma tempestade. Ajude seu filho que não tem nada mais, ele apanhar o prato e colocar na pia. Então, olhe para pequenas atitudes que você pode fazer e gerar também grandes atitudes. Mandou a empregada para o médico, ela veio com a receita, qual é o nosso dever, não obrigação, dever, deixa eu ver aí, quanto é que vai ser? A criatura vem com a receita que vai custar 350 conto, ela ganha salário mínimo, velho. Então, eu digo o seguinte, olhe, compre no cartão e parcele, ou eu parcelo para você, que às vezes o outro não pode usar, tá? Ou eu vou antecipar, quer que eu antecipe alguma coisa? Ou se você quer, faça, subsidie parte do remédio. Então, busque ser para o outro o que você gostaria que alguém fosse para com você. Entenda que é essa necessidade. Eu gostava de meu pai, gostava, não gosta ainda, né? Ele era chefe de escritório, e aí quando o pessoal chegava, a migração do interior para aqui era muito grande, o pessoal chegava para morar naqueles barracos. Barraco, não, morar na favela, naquele barraquinho ali, né? Ainda de aluguel de alguém, ele dizia o seguinte, arranja um terreno. Então, o cara comprava um terreno, acertava, aí ele juntava os amigos, ia lá, cavava as valas para encher de concreto, suspender as paredes e, pelo menos, deixar o vão coberto para o cara ter onde morar. Ainda é essa habitação digna? Não, longe disso. Mas era mais digno do que depender da casa dos outros. Certo? Ou como a irmã Dulce fez, pegava o pessoal morrendo e botava para dentro lá da enfermaria. Mas, irmã, a gente não vai poder fazer nada. Pelo menos vai ter o direito a ter uma morte digna. Pelo menos dentro de um espaço que não é o meio da rua.
Então, tem muita coisa para fazer. É o que é que a gente quer olhar. E aí, são 2 casais. É um casal, o outro vai ter uma foto similar. E são 2 homens. O outro, 2 mulheres. Isso não vai dar nada que preste. Já tem estudos mostrando, não tem nada a ver o casal ser homossexual hétero com a criança ser homossexual hétero. Certo? Uma coisa não tem uma relação nenhuma direta com a outra. Precisa haver respeito na relação entre as pessoas. Ah, mas eu já tenho meus cabelos brancos, não sei se seria Tânia, mas meus cabelos brancos, eu não vou engolir isso. Você não precisa engolir, só precisa respeitar que o outro tem o direito dele. Você não vai se casar com alguém assim, você não vai. Ah, mas meu filho, seu filho não é seu filho, é filho de Deus, e você assumiu uma função de educá-lo. E ele vai até onde ele quer agora. Então, isso é importante, para a gente poder entender 2 mulheres, e são mães, que a sociedade nos guinda a um lugar de olhar para a vida com mais amorosidade, compreendendo melhor, abraçando o outro. E que esse é a pergunta: qual é a sua responsabilidade enquanto espírito imortal nesse processo? Qual é a sua responsabilidade? Então, como é que a gente vai olhar isso? Vamos compreender como atuar na educação desta criatura. Eu ia tirar o nome personagem, que a gente não pode falar do que vai falar nas outros ciclos aqui, né? Como é que vamos atuar na educação do indivíduo, para ficar então mais simples, certo? Quando eu digo personagem, que é a parte que vai morrer nossa, né? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso ser capaz de identificar as máscaras que eu uso. Sendo aqui facilitador, é uma coisa, né? Quando eu estou como aluno assistindo aula aqui, outra coisa. Quando eu estou como médico, outra coisa. Quando eu estou como pai, outra coisa. Quando eu estou como filho, que meus pais ainda são vivos, outra coisa. Mas, Fernando, eu sou um só. Rapaz, se você não consegue perceber nuances na sua atuação, quando está com cada um desses indivíduos, que são situações diferentes, e você realmente é um só, você está cristalizado. Você está sendo pai quando deveria ser filho. Você está sendo filho quando deveria ser pai. Você está assumindo postura de professor quando você deveria estar assumindo a postura de aluno. Você está enviesando as coisas. Então, olhe para as máscaras para reconhecê-las. E quando você olha para as máscaras e reconhece, você deixa de ser escravo dela. Então, você vai poder ter uma conduta mais adequada enquanto filho com seus pais, mais adequada enquanto pai com seus filhos, mais adequada enquanto aluno, porque você vai aprender a manusear as máscaras. Quando eu manuseio as máscaras, que são as minhas funções, nos grupos sociais nos quais eu participo, naquilo que é função minha, eu estou aprendendo a fazer o quê? A atuar no indivíduo em mim mesmo. E quando eu vou fazendo isso, o que é que muda? É que, a partir daí, eu começo a fazer com que tudo aquilo seja a meu favor, e não contra mim. E quando eu estou fazendo isso, o que é que eu estou fazendo? Eu estou agindo enquanto espírito, fazendo com que toda experiência que eu tenha me traga aprendizado. E aí, então, eu olhar para mim mesmo faz com que eu direcione as minhas atitudes para o ser espiritual que eu sou. Por quê? Porque eu entendo que nós não nascemos de nossas mães. A vida nos ensina a dar luz a nós mesmos, várias vezes. Esse é o nosso processo, que quanto maior a evolução de um espírito, mais livre ele é para fazer suas escolhas e realizar seu destino. Se lembra daquela outra imagem? Olhei para o espelho e perguntei quem eu sou, e a imagem respondeu, suas escolhas. Então, é esse o ponto, que quando eu me coloco inconsciente, eu digo como eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, dizia a Gabriela, o personagem. Porque a atriz, lógico, sofreu o peso da gravidade, e nós vamos mudando a cada dia, então, o que é que ocorre? Vamos entender que a ideia é eu entender isso. Quanto mais evoluído, mais eu tenho compromisso para buscar olhar de outra forma. E tem esse texto que eu acho lindo, por isso eu vou compartilhar com vocês, que diz o seguinte: ninguém pode construir no meu lugar as pontes que eu vou precisar
passar. Para atravessar o rio da minha vida. O rio da minha vida é a minha existência, né? Ninguém exceto eu, só eu. Existem, com certeza, milhares de atalhos por aí, certo? Ou seja, siga fulano que vai dar certo. Siga ciclano que está tudo bem. Acenda 7 velas que está tudo ok. Doe metade dos seus bens para a caridade que está tudo ok. São promessas. Pontes e semideuses que se oferecerão para me levar além do rio. Se ofereceram, Fernando, desencarnado. Vamos fazer um trabalho de cirurgia espiritual. Eu fiz, tudo bem, muito obrigado, mas eu não quero. Por quê? Porque eu sou médico. Vai cheirar charlatanismo. Ah, mas eu quero fazer. Não tem problema. Eu posso fazer. Eu vou estar atendendo, você aparece e faz sem se manifestar. Não precisa. A cura é fluídica. Foi uma vez, foi 2 vezes, 3ª vez desapareceu. É o quê? Desocupado. Queria o quê? Ibope. Exatamente ali. Semideuses, pontes, para me levar além do rio. A minha evolução enquanto espírito não pode depender de ninguém, porque não depende, só depende de mim. Porque se eu cedesse, isso teria custado minha pessoa. Eu seria o cavalo de fulano. Nada contra isto. Cada um faz como quer. Pode fazer disso, inclusive, a sua trajetória. É valor em determinadas situações. Estou falando de Fernando. Por isso que eu não falei tu, para não estar falando de ninguém. Até porque minha história começou enquanto médium nas crenças afro-brasileiras. E uma das minhas discussões era essa. Eu não queria mediunidade inconsciente. Eu, Fernando. Não estou falando pelo Espírito, estou falando por eu, Fernando. Eu queria mediunidade consciente. Mas, Fernando, você então não lidar com os espíritos? Lidou. Quem não assistiu a peça Espírita da Semana Espírita, está no YouTube, assista. Aquilo é um trabalho meu e de mais alguns espíritos, principalmente um, que é a Lusitana. A gente escreve em conjunto. Só que não tem ninguém querendo me carregar no colo. Eu tenho que aprender a andar. A gente vai junto fazendo o trabalho. Existe no mundo um único caminho, por onde só eu posso passar. Aonde leva, eu entendi. Não adianta ficar perguntando. Por que isso aconteceu? Para onde? Não. Sabe o que eu tenho que fazer? Seguir. Hoje, aos 60 anos, eu olho para a minha trajetória de história, uma trajetória viva. Eu sei os meus passos. Tem coisa que deve ter passado desapercebido que eu vivo cada vez que eu vou fazendo uma reflexão, buscando entender, né? Quem escreveu isso? Friedrich Nietzsche. Então, hoje, eu faço do silêncio externo não ser um silêncio interno. Muitos de vocês estão calados. Não estarem falando externamente não quer dizer que estão em silêncio internamente. Tá? Então, aquilo que eu falei do silêncio sumindo, não é o silêncio externo, é o silêncio interno. Tá? Por quê? Porque lá em casa, tá? Eu não faço o evangelho. Já tentamos algumas vezes para um lado, para o outro, não rolou e não rolou. Nunca foi uma obrigação para mim ter que fazer isso. E eu assumo, eu acho que eu sou um tanto... Como é que eu respondi a um colega? Ele me disse assim, Fernando, você auxilia em despertar consciência. Eu fiz assim, do alto da minha arrogância, eu sei que sim. E a arrogância que eu falei com ele é a mesma que eu vou descrever aqui. Sabe qual é o maior espírito que existe aqui? Iluminadíssimo, fantástico. É você. Ninguém enxerga no outro algo que não tem dentro de si mesmo. Você, então, quando enxerga isso em alguém, aquilo está em você. Se permita desenvolver, para que você seja esse grande espírito a lhe guiar. Para que você não fique dependendo do passo dos outros. E com isso, eu acabo liberdade e igualdade na sociedade.